E aí, você começou a trabalhar lá? Óbvio, né, com os meus pais, eu comecei ajudando minha mãe, depois ajudando meu pai, comecei com 13 anos, eu comecei entregando massas congeladas, Olha só. depois passei para cobrador de telemensagem, lembra de telemensagens, não? Cara, eu mandei algumas. Mandou algumas? Mandei. Eu sou mais velho que você. Eu já tive um. Eu lembro. Você já teve? Eu já tive telemensagem. Já? Olha. Eu não vou saber o ano que minha mãe lançou isso lá, mas foi tipo novidade. Ela foi a primeira da cidade a fazer isso. E eu era o responsável de fazer a cobrança. Então eu ia de bicicletinha, rodando a cidade toda para cobrar as telemensagens. Depois eu comecei a atender o telefone também, para fazer as pessoas chorarem, porque se emocionavam demais na época. Cara, E as coisas continuaram, enfim. Depois fui trabalhar com meu pai, com reformas, até que eu entendi que, na Praia Grande tem poucas oportunidades, obviamente. E aí eu mandei um currículo pro meu primo que trabalhava numa revenda da Skol, na época, para ser vendedor. Passei na entrevista, deu tudo certo e as coisas começaram a trilhar a partir dali. Aí, isso foi 2002. Aí que você entrou no ramo de bebidas. Aí que eu entrei no ramo de bebidas. Eu fui... Você quer que eu conte essa história já? Não, fique à vontade, cara. Aqui eu fale vou o que você quiser. fazer uma perguntinha, assim, porque esse detalhe que você... Eu tô me sentindo numa entrevista de emprego aqui, entendeu? Não. É um relaxo. Deveria respira, ser no bar. Porque se fosse entrevista de emprego, talvez você não iria passar aqui nessa entrevista, porque ela é séria. Mas eu ia me esforçar, talvez você me contratasse. Com certeza você seria um rapaz esforçado. Para quem começou com 13 anos, já tem experiência. Mas era esse ponto, assim, eu acho que essa atividade da bicicleta, de fazer cobrança e já começar na rua praticamente, né? Já tá ali um começo de área comercial, de vendas, né? Talvez já trouxe para você um sentido ali, ou não? Não, acho que não foi ali, não. Tem uma outra passagem interessante nessa época da Praia Grande, que eu fui dançarino, né? Isso. É que eu conto tudo, não tem problema. Eu fui dançarino de Lambairó, porque você não lembra disso, Chico? Tudo que você falar, eu vou lembrar. Eu fui dançarino. Tudo que você falar... Nos meus 16 anos, acho, 17, por aí. E você dançava o que tipo de... Lambairó, cara. Pô, Você era o cara do meio? Eu era o cara do microfone. Então eu dançava, eu abria shows na Praia Grande, eu não sei se ainda existe, mas sempre existia o show do verão é você, era o slogan dos shows. Então eram vários artistas famosos, o show era livre pra galera, não tinha entrada, não tinha nada, bilheteria, né? E eu abri show do Zezé de Camargo e Luciano, Estãozinho Chororó, Harmonia do Samba. Puta, tem um monte de gente famosa aí. Então eu era aquele espetáculo, aquela atração, melhor dizendo. A chamada ali, né, pro show. Aquele esquenta, né? Que abre o show. Dava aquela esquentada na galera. Mas dava aula também, dava aula de Lambairó, em academia. Olha, que legal, cara. Num projeto da prefeitura, até para atrair também os turistas, tinha arenas de esporte que ficavam abertas o dia inteiro. Então, na parte da manhã, na parte da tarde, tinha atividades com a gente também. O nome do grupo chamava Acaraxé. Então, um abraço aí pra galera da Acaraxé, daquela época. Alô, Acaraxé. A cara do axé. Então, que legal, hein, cara? E aí eu acho que começou daí, porque... Aí tem uma parte lista do negócio, né? Porque eu comecei a fazer, nesse momento, coletâneas de CDs. Então, naquela época, eu não tinha essa facilidade de gravar CD, né? Como a minha mãe trabalhava com telemensagens, a gente tinha em casa um aparelho de som que a gente gravava CDs. Só que o tempo de gravação era o tempo da reprodução da música. Da mensagem, né? Da música, né? E aí eu fazia uma coletânea, eu pegava as melhores músicas do momento que todo mundo queria ter, que antes, naquela época, você tinha que comprar 20 CDs. Eu fazia um CD com 20 músicas, com as melhores músicas. E eu ficava o dia inteiro gravando esse CD, vinha para São Paulo comprar os CDs. Imagina que uma mídia virgem na época. Você comprava os CDs individuais das bandas X. Isso. E fazia uma só. Coletânea. Que top! E aí eu vinha para São Paulo, comprava o CD, na época era caro demais uma mídia. Coisa de R$30, uma coisa assim. Nossa. Voltava pra Praia Grande, gravava esses CDs, fazia uma capinha bonitinha com spray, um sol, etc. E aí de noite eu ia pra praia, no calçadão, tava todo mundo dançando.
Aí eu chegava, a galera já me conhecia. O André do Acarajé, CD, com as top 20. E eu vendia, fiz uma grana legal. Foi aí que eu percebi que, porra, olha aí, eu acho que dá certo esse negócio de vendas, né? que legal. O negócio começou a ficar tão sério que o valor das mídias começaram a baixar. A gente começou a ter gravador. Né? Começou a ter gravador no computador. Dava para acelerar tempo de gravação. Então eu comecei a fazer mais CDs. E aí o negócio começou a ficar sério e minha mãe falou, para que esse negócio é pirataria. Então eu parei de fazer isso. E aí foi o momento, de fato, de procurar uma oportunidade fora ali cheguei a procurar na Praia Grande, em Santos, em São Vicente, já pensando na área de vendas, mas acabou dando certo de vir para São Paulo, de vir para Guarulhos, inclusive, e entrei como vendedor, vendendo Skol, Guaraná Antártica, enfim, portfólio da Skol na época. Você andava de motoca ou era de carro? Nunca tive coragem de andar de moto. Então, cara, mas voltando um pouco na Praia Grande, né? O fato de ser o comunicador ali, né? De chamar o pessoal, de falar, de abrir os eventos, né? Acaba, querendo ou não, te desenrolando um pouco para isso, né? Muito. Hoje eu não tenho dificuldade. Você sempre foi bom de mic, né, cara? Sempre nas apresentações, nas palestras, eu sempre vi você bom do quê? De microfone. Ah, de microfone. eu não sei se eu sou bom nisso, mas eu nunca tive problema de falar em público. Obviamente que a gente tem aí algumas pessoas que a gente se inspira muito, né? Que falam muito bem. A gente tem um amigo aqui em comum, que é o Pedro Nave, que é o concurso nisso, né? Sim. Mas eu nunca tive Alô, problema. Pedro Nave. Eu nunca tive problema, talvez não, com certeza, por ter tido essa experiência ali como dançarino. Entendi. Bacana. E um outro ponto, antes de vir para São Paulo, que aí eu falei, porra, é para vendas mesmo que eu tenho que ir, eu fui ser vendedor de picolé. Um amigo meu, o pai dele era o distribuidor de Kibon, lá na Baixada Santista, lá em Praia Grande. E aí eu fui com aqueles carrinhos de praia. Pô, André, mas vender sorvete na praia é a maior moleza também. Mas deixa eu terminar a história. Com Teletubbies é difícil. Eu fui o segundo melhor vendedor daquela temporada. E aí, falou, porra, não é só ficar ali esperando. Porque se você ficar só ali esperando, a galera que tá em volta de você já tomou picolé e vai ficar o dia inteiro na praia. Uhum. Então eu ficava um tempo inteiro pra lá, pra cá, olhando pras pessoas, olhando pros filhos, olhando, enfim. Caçava a venda. Olha, então foi uma experiência legal demais. Uma bela base também pra seguir nessa carreira, né, cara? Demais. Então, assim...